Meus irmãos e minhas irmãs, queridos todos no Senhor, o Evangelho que nós acabamos de ouvir, ele está na sequência do Evangelho que nós ouvimos a semana passada, quando Jesus vai a Nazaré, sua cidade, foi à sinagoga, entrou na sinagoga. A sinagoga é o lugar do encontro da comunidade, é o lugar do estudo da palavra, do louvor a Deus, é onde a comunidade se reúne na fé. Era o centro religioso de cada lugar. E aquele que se apresentava para fazer a leitura, depois devia também explicá-la. E foi entregue a Jesus o livro do profeta Isaías. E Jesus abriu o livro no capítulo 61, nos versos 1 e 2, e ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, me consagrou para evangelizar os pobres, para curar os corações entristecidos, aquebrantados, para devolver a vista aos cegos, para trazer alegria a todas as pessoas, para quebrar as prisões, libertar a todos e trazer o ano da graça do Senhor. Depois que Jesus terminou a leitura, ele entregou o livro ao servente, sentou-se e começa o Evangelho de hoje. E Jesus, olhando para a comunidade, explicando a palavra, ele disse: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ele revela o projeto de Deus a seu respeito. O que Deus espera dele, qual era a sua missão. E diante da assembleia, ele confirma: eu sou aquele que veio cumprir esta palavra. Eu sou o Messias, anunciado e esperado. Eu vim para trazer a libertação, para quebrar as cadeias, acabar com a opressão, devolver a todos a alegria da vida, a liberdade, a vida em abundância. Todos ficaram contentes, maravilhados com aquela palavra de Jesus. A esperança encontra quem vai realizar tudo isso. O coração das pessoas se abriu em alegria. Deus cumpre a sua promessa. Todos ficaram maravilhados com as palavras de Jesus. O ano da graça começa a acontecer. Jesus, ele traz para dentro da nossa história a força e a beleza do projeto de Deus, fazendo acontecer este tempo novo de eterna justiça, onde os cegos abrem os seus olhos, ninguém mais na escuridão, ninguém mais na cegueira. Agora podemos contemplar um novo horizonte. Deus abriu para todos nós a possibilidade de uma nova vida, que acontece a partir da encarnação do seu Filho Jesus. Os tristes, os angustiados, não estão fadados à depressão. O Senhor restaura a nossa força, recupera a nossa alegria, traz um sentido especial para a nossa vida. Comer comida sem tempero não tem gosto. A gente come quando necessário, mas não traz alegria ao comer. Comer não é só ingerir
aquilo que nós precisamos para que o nosso corpo tenha energia. Comer é conviver, comer é alegria, sentar-se à mesa é um ritual importante para nós. E se a gente põe na boca uma comida sem sabor, não tem gosto, fica mais triste. A gente diz assim, a gente empurra a comida. A gente já não disse isso? A gente come sem gosto. Nós não podemos mais viver a vida sem gosto. Por quê? Porque Deus trouxe para nós um tempero especial para a vida. E esse tempero especial, este sentido, é Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus que veio até nós. É preciso acolher este tempero, porque de nada adiantaria também ter os melhores temperos na nossa despensa e não usar, não colocar os temperos na nossa comida, ao fazer a comida. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, colocar o ensinamento, a palavra, o Evangelho de Jesus em nossa vida. Escutar, deixar que aquilo que escutamos toque o coração, o centro da nossa vida e nos transforme. Pois bem, eles até escutaram, se alegraram, mas logo eles começaram a fazer comparações. A inveja, a dúvida foi se apoderando do coração daquelas pessoas. Mas quem é que está falando? Quem está falando não é o filho de José? Não é aquele menino que estava aqui conosco, que cresceu em nosso meio? Não é aquele que fazia cadeira, que fazia banco, mesa, que morava ali? Esse nós conhecemos. E aquele que nós conhecemos não pode ser aquele que Deus enviou. Eles não foram capazes de dar um salto na fé. Eles ficaram com a impressão daquilo que os olhos enxergavam, e eles não souberam interpretar que Jesus é o Filho de Deus, não acreditaram nesta palavra. E aí, meus irmãos, Jesus vai dizer, no meio deles, ele não pôde realizar muitos sinais, porque os sinais, os milagres que Jesus realiza, é somente através da fé. Você acredita? Eu faço. Se você não acredita, o que é acreditar? É abrir-se para aquilo que Jesus está dizendo. É acreditar além daquilo que a gente enxerga. E ali faltou este elemento essencial. E Jesus exemplifica para eles, falando da resistência, falando da dureza do coração dos seus conterrâneos. E ele diz, no tempo do profeta Elias, também havia muitas viúvas em Israel. Foi um tempo de muito sofrimento, mas a nenhuma delas foi enviado o profeta, mas sim a uma estrangeira. A estrangeira se abriu para acolher o profeta, quando os outros não se abriram.
E aí Jesus ainda conta mais uma história. No tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas a nenhum deles foi curado, a não ser Naamã o sírio, um outro estrangeiro. Com isso, Jesus anuncia duas coisas. Primeira, a dureza do coração dos seus conterrâneos, do seu povo, o povo de Deus, o povo que não podia deixar de acreditar na palavra. E eles estavam resistindo ao modo de Deus se comunicar e fazer as suas coisas. Não acreditaram em Jesus. E a outra é que a missão não está reservada somente a um povo, não está mais reservada somente a um grupo. O anúncio, a palavra, o reino, Jesus trouxe para todas as pessoas, para todas as nações. Lógico que os ouvintes, se eles antes tinham admiração, aquela admiração tornou-se em inveja, em decepção, e eles então passaram a perseguir Jesus, a criticar Jesus, criaram resistência à palavra do Senhor. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós não encontramos pessoas resistentes à palavra de Deus, resistentes às coisas. Às vezes nós perguntamos às pessoas: você come de tudo? A pessoa diz: eu como, menos jiló. Mas já comeu jiló? Deus me livre. Mas como que você sabe que é tão ruim se você nunca experimentou? Há muitos entre nós que faz a mesma coisa com a palavra de Deus. Resiste. Criou uma imagem de Deus falsa. Nunca fez uma experiência, nunca se deixou amar, sentir-se amado por Deus. E resiste, não acredita, ou cria um Deus muito diferente daquilo que é. Tem gente que também faz isso, às vezes imagina que uma coisa que nunca comeu, e falam que é isso, que é aquilo, e quando põe na boca se decepciona, porque é falsa a imagem. É preciso, meus irmãos, deixar-se cativar pelo projeto de Deus, aproximar-se dele, fazer uma experiência. O Senhor nos escolheu desde cedo, Ele nos consagrou, Ele nos chamou, Ele nos formou, Ele colocou em nós a força do amor, a sua essência, para amar e deixar-se amar, ser amado. E é nesta relação que nós descobrimos como é bom estar com Deus, como é bom deixar-se envolver na força da sua misericórdia. E o povo, tomado por sentimentos que tantas vezes nos privam desta experiência, como a inveja, a arrogância, eles então quiseram levar Jesus para um precipício. Nazaré fica no alto e tem um precipício. Eles queriam lançar Jesus de lá de cima, queriam matar Jesus. Tamanha foi a inveja,
Tamanho foi o sentimento ruim que cresceu no coração daquelas pessoas. E meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós percebemos quanta resistência ao projeto de Deus, quanta ameaça à vida, quanta falta de amor entre nós, e como isso coloca no nosso coração e no coração de todos sentimentos tão ruins. Um querendo derrubar o outro, como a inveja, o ódio, a decepção, a maldade, a injustiça, cresce entre nós. Às vezes não adubamos a boa semente, mas adubamos as ervas daninhas que tomam conta do nosso coração. E lógico, vai crescer no coração muito mais a tiririca, né? Todo mundo conhece tiririca, aquela praga que quando pega um canteiro, destrói o canteiro. Impede que a semente que a gente semeou cresça, porque ela sufoca e ela toma conta. E como isso acontece em nosso dia a dia. Por isso, no nosso coração, não é só uma faxina para evitar o acúmulo de águas paradas, para acabar com o mosquito da dengue, tão ameaçador, né? Mas nós temos que arrancar tanta coisa de dentro de nós para fazer uma verdadeira faxina em nosso coração, para que nos livremos destas ameaças e deixemos a força do amor, como foi proposto para nós na segunda leitura. De que adiantaria toda a profecia, toda a sabedoria, falar todas as línguas, toda a força, se nós não fôssemos capazes de amar? O amor mostra que nós somos de Deus e que nós somos o anúncio das coisas de Deus, o anúncio do Evangelho para o mundo. Tudo pode desaparecer, mas não desaparece aquilo que Deus plantou dentro de nós, aquilo que Ele é, o amor. Por isso, a leitura termina dizendo: 3 coisas são importantes. A fé. Sem a fé, nós não nos abrimos para as coisas de Deus. A esperança, porque conservamos em nós aquilo que Deus mostra, ensina. E a caridade. A maior delas é a caridade, porque a caridade é o que concretiza a fé e a esperança. E é aquilo que dá sentido ao nosso viver. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, diante da ameaça, Ele não volta para trás, Ele não se retrai. O Evangelho diz: Jesus, passando pelo meio deles, continua o caminho. Jesus continua a missão, apesar das resistências e das ameaças. O Senhor também nos constituiu profetas, deu a nós a força do Espírito para evangelizar. E é preciso que nós também passemos pelo meio desses que resistem, que não acreditam e que às vezes até nos ameaçam, e continuemos testemunhando a força do amor. Continuemos anunciando a palavra que salva e que liberta, que dá sentido à nossa vida. Continuemos evangelizando, porque é assim que nós estamos contribuindo para que o mundo se torne cada dia melhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs, e que nós não nos deixemos intimidar pela perseguição, pela
difamação, mas continuemos firmes, conduzidos pela força do Espírito. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.